Olá! Como você já percebeu, o nosso agro está de visual novo, mais moderno e mais interativo. E claro, preparamos muitas novidades para você e sua família. Afinal, o alimento é o que nos une. Veja o que temos de novo no programa. Você vai conhecer uma das principais regiões produtoras do agro, o oeste da Bahia. Nossa equipe vai mostrar como esses municípios se desenvolveram e como seus moradores melhoraram de vida na série especial Cidades do Agro. Eu sou nascido e criado aqui, gosto muito daqui. Até eu costumo dizer um ditado assim: se Deus fez 2 São Desidério, ele levou para o céu, porque na terra só tem esse. São Desidério mudou muito, de 4 anos para cá, muito mesmo. Outra novidade é o quadro Inove, que vai apresentar ideias inovadoras que estão aproximando pessoas. Em Palotina, no Paraná, vamos conhecer o Lucas, que tem influenciado jovens de todo o país com o podcast AgroJovem. E a gestão auxilia na sucessão familiar. E sem essa gestão, os filhos ficam dispersos. Quando eu entrei no CNA Jovem, percebi que isso era um problema nacional. Ouvindo relatos de outras pessoas, eu vi que não era só eu que tive essa dificuldade de saber o que se passava por trás do serviço em si. No quadro Senar Visita, o produtor tira dúvidas. Esse ano a gente resolveu fazer a poda da Poncã. Eu quero saber do Senar, isso é bom ou ruim? Instrutores e técnicos de campo do Senar respondem diretamente aos produtores e ajudam no dia a dia do negócio rural. Essas são algumas das novidades que você passa a acompanhar toda semana aqui no nosso Agro. E para o programa de hoje temos ainda o Agro Solidário. As fortes chuvas que caíram na Bahia e em Minas Gerais causaram muitos prejuízos no campo e nas cidades. Eu perdi praticamente tudo. Na minha casa, na minha despopadeira, eu perdi meu freezer, perdi minha produção de polpa. Mas a união de esforços levou alimentos para as pessoas mais afetadas pelas chuvas e trouxe esperança para as famílias. Veio na boa hora, porque eu estava precisando mesmo, porque a gente entrou na minha casa, invadiu tudo, molhou tudo dentro de casa. O nosso Agro começa com a primeira reportagem de uma série especial que preparamos sobre a união do campo e da cidade. Vamos conhecer municípios que foram transformados pelo crescimento do agronegócio. Saber como a vida das pessoas mudou, com emprego, renda, tecnologia e muita força de vontade. Nosso primeiro destino é a região do Oeste Baiano, um dos principais polos do agro brasileiro. A reportagem é de Bruno Silveira e José Ferreira. Natureza exuberante, cachoeiras que impressionam, cenário que divide espaço com a alta tecnologia utilizada no campo. Dos grãos, a soja se destaca, seguida pelo algodão, que cresce em produtividade a cada ano. Por aqui, os produtores investem também em frutas e outros alimentos. E a terra onde brota a riqueza do agronegócio se reflete na qualidade de vida dos 24 municípios que formam a região agrícola do Oeste Baiano. Luiz Eduardo Magalhães e Barreiras apresentam os melhores índices de desenvolvimento humano. Já São Desidério é destaque no país. Tem o segundo maior valor da produção, com 4 bilhões e 602 milhões de reais, segundo o Ministério da Agricultura. Números impulsionados pela soja e pelo algodão herbáceo, que também garante ao município o segundo lugar na produção nacional. E esse crescimento é visível na cidade. São Desidério mudou muito, de 4 anos para cá. Muito mesmo. Questão de realizações de obras, até questão da agro mesmo. Se eu te perguntasse como é uma cidade do agro, como você a imaginaria? Bom, São Desidério não se encaixa com aquele jeito rural que pensamos. Aqui não vemos muitas pessoas usando chapéu e botina ou andando em uma caminhonete suja de poeira, por exemplo. O município carrega uma aparência mais contemporânea,
com ares de interior. A educação é prioridade. São 38 escolas públicas com ensino fundamental e 8 para o ensino médio. Segundo dados do IBGE, a taxa de escolarização é de 95,8%. Os moradores da cidade contam com 10 unidades de saúde ligadas ao SUS e, em parceria, os municípios da região do Oeste Baiano mantêm postos do programa Saúde da Família nos distritos de São Desidério. São Desidério é um lugar muito bacana para morar, né? É um lugar que tem umas pessoas muito colhedoras, né? Tem muita união a cidade, os moradores daqui. É um lugar muito decente de morar. Eu moro aqui, eu tenho orgulho de ser São Desiderense, né? E é muito bom de morar aqui em São Desidério. Um lugar tranquilo. Eu sou nascido e criado aqui, gosto muito daqui. Até eu costumo dizer um ditado assim: se Deus fez 2 São Desidério, ele levou para o céu. Porque na terra só tem esse. O comércio é bom, dá dinheiro o comércio, que quem sabe, né, vender, trabalhar direitinho, né? Tem muita venda, a venda é boa, sabe, de agricultores, aqui a cidade é boa para o comércio, né? Na década de 1980, a família do Júlio migrou do Rio Grande do Sul em busca de uma vida melhor e de espaço para plantar. E a tecnologia foi fundamental para que as lavouras de soja, milho e algodão prosperassem. E nessa safra, nós devemos produzir 52 mil toneladas de pluma de algodão e 70 mil toneladas de caroço de algodão. Do algodão para as frutas. O baiano Márcio chegou ao oeste do estado para fazer faculdade em 2004 e foi ficando. Hoje, passados 10 anos desde o início da própria lavoura, é um dos produtores rurais que aproveitaram o potencial da região. O oeste da Bahia é uma região altamente privilegiada pelo clima. A gente tem um tempo de luz muito grande, com grandes temperaturas, a gente tem uma estação chuvosa bem definida e a gente tem terras planas, o que possibilita a questão de operacionalização. A gente pode trabalhar com máquina, o que difere muito da fruticultura de outras regiões. A produção rural não muda apenas a vida dos produtores. O campo emprega mais da metade da mão de obra local. É de onde eu tiro meu sustento, minha família. Graças a Deus construí minha casa, entendeu? Daqui, entendeu? Eu tenho minhas coisas, graças a Deus também daqui. Então para mim é gratificante, cara. A Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia, o Senar e os sindicatos rurais da região trabalham para desenvolver cada vez mais o oeste do estado. O sindicato está se aproximando da Secretaria de Agricultura, desenvolvendo alguns projetos em agroindustrialização, pequenas e médias agroindústrias, para fomentar dentro do município, desse município, a questão da certificação dos sistemas de inspeção municipal. E para quem faz parte do setor que transforma vidas, fica a gratidão por alimentar famílias, gerar empregos e criar oportunidades melhores para todos. As pessoas da cidade que conseguem chegar numa gôndola de supermercado e encontrar um produto lá com bastante qualidade, aquele produto que enche os olhos pela beleza que apresenta, ali por trás tem todo um trabalho que o campo promove, que o campo faz no dia a dia. Você é um bom contador de causa? Então não perca tempo e mande a sua história pra gente. Participe do concurso Prosa de Porteira. O causo pode ser uma história do campo ou da cidade, real ou inventada. O vídeo não pode passar de 2 minutos. E o vencedor vai levar para casa uma moto 0 km. O segundo colocado fica com um notebook. E o terceiro lugar ganha um smartphone. O regulamento completo você confere no prosadeporteira.com.br/concurso. Não deixe de participar. Vamos agora a mais uma novidade para você. É o quadro Senar Visita. Nossa equipe de instrutores e técnicos de campo vai tirar as suas dúvidas sobre gestão e produção agropecuária. Para isso, criamos um canal de comunicação direto com o produtor. Pelo WhatsApp 11 997 60 3767, você manda a sua pergunta por vídeo e a gente responde. E a primeira dúvida vem lá de Goiás. Vamos conferir. Meu nome é Thiago de Oliveira, sou produtor de mexerica
no estado de Goiás, Sanápolis. Esse ano a gente resolveu fazer a poda da Poncã. Eu quero saber do Senar, isso é bom ou ruim? Porque eu percebi que a floração não foi boa esse ano. Oi, Thiago. Boa noite, tudo bem? Tudo, e você? Bom. Como é que tá as frutas aí? Olha, teve um probleminha esse ano devido à poda. Foi? O que aconteceu? Não floriu. Sério? Será que foi devido à poda? Vamos lá dar uma olhada? Vamos ver sim. o que aconteceu? Vamos então sim. vamos. Quando a gente pensar na técnica de poda, que é muito importante e muito benéfica para a cultura, a gente tem que ter o planejamento. Ela tem que estar uma planta bem nutrida, com uma boa sanidade e tem a época correta de se fazer a poda. Então, pensando assim, em culturas perenes, como a fruticultura, como a mexerica, tudo que a gente faz na planta esse ano, a gente vai observar o resultado nos anos seguintes. O que pode ter acontecido nesse pomar é que quando ela recebeu a poda, a gente já estava passando um pouco o período de estresse. Ela já tinha recebido o estresse para receber a indução floral e aí a gente foi quando foi feita a poda. Então, talvez a gente perdeu um pouco da floração porque essa poda foi um pouco atrasada. Então, outra coisa importante que a gente tem que prestar atenção é quando vamos fazer essa poda. A poda ela deve ser feita no início da seca. Algumas semanas após o final da colheita, quando se iniciou o período de seca, a gente faz a poda. Dica boa essa, hein? Com certeza ajudou muitos produtores de frutas em vários estados do país. E você, faça como o Thiago, compartilhe sua dúvida com a gente pelo WhatsApp e receba a visita do Senar. E não se esqueça que temos diversos cursos presenciais. Procure o Senar do seu estado ou o sindicato rural da sua região para saber a programação e os protocolos de segurança na prevenção à Covid-19. Além disso, você conta com diversos cursos online. No portal de educação à distância do Senar, 100 cursos estão disponíveis sobre diversas atividades do agro. E na página da coleção Senar, você encontra cartilhas e vídeos educativos. Tanto os cursos quanto as cartilhas são gratuitas. E as novidades do nosso agro para 2022 não acabaram. Veja logo depois do intervalo. É através da internet que o Lucas, lá no interior do Paraná, está influenciando milhares de outros jovens a debater gestão rural e sucessão familiar no campo. É um instante só, já voltamos. O nosso agro mostra agora uma experiência de inovação e empreendedorismo do Lucas, de Palotina, no Paraná. Ele se destaca como liderança do agro e é um dos vencedores do programa CNA Jovem 2021. E o Lucas está influenciando milhares de outros jovens nos 4 cantos do país sem sair de casa, usando a internet. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um AgroJovem. E desta vez aqui com uma companhia muito especial, diretamente lá de Goiás, faz parte da FAEG Jovem, é um entusiasta da comunicação no agronegócio. Seja bem-vindo, o Samuca. Este é o Lucas Diringues, 28 anos. Sabe o que ele está fazendo? Gravando mais um podcast sobre o agronegócio. Durante o programa, ele entrevista especialistas, produtores rurais e representantes de entidades do agro com o objetivo de incentivar os jovens a permanecerem no campo, garantindo a sucessão familiar. Para ele, além do conhecimento de gestão da propriedade, a tecnologia é um dos atrativos que motivam os jovens a empreenderem no meio rural. Na agronomia, depois de formado, eu comecei a trabalhar com gestão financeira de propriedades. E aí eu entendi que a propriedade não é só a roça, ela é uma empresa, né? Ela tem que ser administrada. E a partir daí eu comecei a ter contato com vários produtores de todo o Brasil, atendendo esses produtores e entendendo que o problema deles, além do financeiro, era a sucessão familiar. Porque a gestão auxilia na sucessão familiar. E sem essa gestão, os filhos ficam dispersos.
Quando eu entrei no CNA Jovem, percebi que isso era um problema nacional. A ideia de gravar os áudios e colocar numa plataforma online surgiu após o programa CNA Jovem, que abriu novas possibilidades. O estúdio ele montou em casa mesmo. E o próximo passo é transformar tudo isso em vídeos para um canal no YouTube. No CNA Jovem, conversando com jovens de todo o país, me surgiu a seguinte pergunta, né? Como que eu consigo ajudar eles? De uma maneira que eu não precise necessariamente estar lá ou ter que ajudar com dinheiro financeiramente. Consiga com exemplo. O exemplo é o melhor modelo de liderança. E como fazer isso? Porque talvez eu não sou o melhor exemplo. Então surgiu aos poucos a ideia do podcast. Porque o podcast eu pego os exemplos que estão dando certo nas propriedades rurais de todo o país, do norte ao sul, e trago eles aqui e troco uma ideia, converso com esse jovem. O ambiente de trabalho do Lucas é bem diferente do campo. Nada de bota, chapéu, mato, sol quente ou chuva. É neste estúdio que ele grava todos os episódios do podcast. Ele usa a tecnologia para gerar valor e conhecimento. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do AgroJovem. O conteúdo do Lucas está inspirando pessoas de norte a sul do país. A estudante de agronomia Vivian Kaufert, que o diga, é daqui da propriedade em Nova Santa Rosa, no Paraná, que ela ouve os episódios disponibilizados toda semana nas plataformas online. O produtor em si, ele não quer lançar, porque não é da época dele. Aí o filho, o que acontece? O filho, ele gosta da tecnologia, ele fala, não, pode deixar para mim. Influenciada pelas experiências abordadas no podcast, a jovem decidiu se mudar da cidade para o campo e ajudar nos negócios da família, que investe na piscicultura, pecuária e plantação de soja e milho. Às vezes eu pensava, será que é só eu que estou com tanta dificuldade? Às vezes até me sentia mal. E aí, ouvindo relatos de outras pessoas, eu vi que não era só eu que tive essa dificuldade de saber o que se passava por trás do serviço em si. E além de você conseguir ouvir aqueles relatos, podia ir conversar com a pessoa depois. Todas as pessoas que eu entrei em contato foram muito abertas para contar um pouco mais da história. Então, essa também foi uma parte muito boa dos podcasts. Essa ideia inovadora do Lucas, que é uma solução para parte dos desafios que ele mesmo identificou no setor, foi reconhecida no programa CNA Jovem 2021, realizado pelo sistema CNA Senar, em parceria com as federações estaduais e sindicatos rurais. O Fernando é consultor do CNA Jovem e acompanhou o Lucas nesse processo. Ele teve uma percepção de liderança muito interessante. E o que estava faltando, você imagina que como você junta lideranças do Brasil inteiro em qualquer setor? Isso não existe em lugar nenhum. Ele está seguindo em frente e juntando esse pessoal para falar de dois temas que são muito críticos para eles, que é sucessão, um negócio sempre muito dolorido, né? E que é gestão. O CNA Jovem abriu as portas, né? Porque era uma visão fechada que a gente tem antes de entrar, e ele começa a te abrir a visão, um mar de oportunidades, ao mesmo tempo em que você precisa garimpar essas oportunidades para elas serem melhores aproveitadas. Então eles vão te ajudando, te treinando, te garimpando, né? Para você conseguir, de uma maneira assertiva, se comunicar melhor e ao mesmo tempo entregar algo de valor, né? Que é um jovem líder conseguir criar atitudes, criar impactos para outros jovens. E os episódios do podcast AgroJovem do Lucas estão disponíveis nas plataformas de streaming como Spotify, Apple, Amazon e Google. Não deixe de acompanhar. Outra maneira de estar sempre por dentro do setor agropecuário é fazer um dos cursos de graduação à distância da Faculdade CNA, que está com inscrições abertas. Gestão do agronegócio, gestão ambiental, gestão de recursos humanos e processos gerenciais. São os cursos oferecidos para o primeiro semestre deste ano. Acesse www.faculdadecna.com.br e veja como participar. As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas até o dia 23 de fevereiro. Não perca essa oportunidade. E quem apresenta para a gente o resumo da semana é o Francisco Jordão, que já está aqui na tela. Tudo bem, Francisco? Quais são as novidades? Olá, Márcio.
Olá, você que nos assiste. Vamos acompanhar agora algumas ações do Sistema CNA-Senar para os produtores rurais. A CNA divulgou a análise dos dados do CAGED, que mostram que a agropecuária registrou o maior saldo de empregos desde 2011. E o Grupo de Trabalho de Tecnologia da Confederação discutiu propostas para o registro de cultivares, sementes e mudas. Já para aqueles que querem iniciar na produção de peixes e camarão, o Senar oferece uma cartilha gratuita que está disponível na estante virtual. Vencedores do programa CNA Jovem participaram de um evento que reuniu líderes do mundo todo para debater a política agrícola global e a segurança alimentar. A CNA está com o podcast Ouço Agro no ar, que nessa semana debate a falta de insumos, como os herbicidas. Para ouvir, acesse cnabrasil.org.br/podcast. Acompanhe essas e outras notícias no site CNA Brasil e nas nossas redes sociais. As fortes chuvas que atingiram Bahia e Minas Gerais no final do ano passado e no começo de 2022 provocaram muitos estragos. Cidades inteiras ficaram debaixo d'água e muitas lavouras foram perdidas. Por isso, uma grande rede de solidariedade foi criada para ajudar os moradores dessas regiões com cestas de alimentos, colchões e agasalhos. E a CNA e as federações estaduais ainda pediram ao governo federal atenção aos produtores e seus familiares. A reportagem é de Suzana Vieira e Charmeson José. Eu perdi praticamente tudo. Na minha casa, na minha despopadeira, eu perdi meu freezer, perdi minha produção de polpa. O relato emocionante é do seu José Roberto, morador da área rural de Itajuípe, sul da Bahia. Tudo o que ele tinha foi embora com a enchente. Ele plantava cacau e frutas, como acerola e banana. Os produtos eram vendidos de porta em porta para os moradores. Agora mesmo, depois da enchente, eu tive dia de arrumar serviço fora para trabalhar, porque não tem como de onde tirar. Não tem renda nenhuma. Neste vídeo enviado pelos moradores, dá para se ter uma ideia de como ficaram as casas. Com a mesma força das chuvas, chegaram ações de solidariedade de todo o país. E a Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia, com apoio da CNA e de outras entidades do agro, promoveu a campanha Bahia Solidária Rural, doando cestas de alimentos para ajudar os desabrigados. Lembra do seu José Roberto, que perdeu toda a produção de frutas? Olha ele, feliz, com a cesta na mão. Tá chegando uma boa hora, porque a minha família é uma família grande. Aí de onde eu moro, mora eu, minha mãe, aí mora minha cunhada e o marido dela e meu filho também, 5 pessoas. A solidariedade também bateu na porta de outras famílias que perderam tudo nas enchentes. É o caso da Iane. Ela não é produtora, mas mora aqui na comunidade com o marido e 2 filhos. E está muito feliz com a chegada da cesta. Veio numa boa hora. Veio numa boa hora, porque eu estava precisando mesmo. Porque a enchente entrou na minha casa, invadiu tudo, molhou tudo dentro de casa. Em Itajuípe, os lagos transbordaram. Do alto é possível ver os prejuízos. Foram dias sem energia elétrica. Até a sede do Sindicato dos Produtores Rurais de Itajuípe foi atingida pelas fortes chuvas. Olhando a parede, dá para se ter uma ideia de onde a água chegou. A nossa cidade foi bem devastada por essas fortes chuvas, mas a gente está dando a volta por cima e com certeza a gente não pode deixar de agradecer, não é, ao Senar, que deu todo esse apoio para a gente. O pico das enchentes aconteceu no final do ano passado e nas primeiras semanas de 2022. Agora, as famílias do campo e da cidade lutam para reconstruir o que sobrou. Nós estamos muito preocupados com o segundo momento, que é o momento da retomada da economia dessas famílias. Eu acho que a missão maior da Federação, do Senado e Agro, da nossa CNA, é agora, nesse segundo momento, que é apoiar as famílias na retomada da sua economia, levando informação, assistência técnica, capacitação, qualificação, para que essas famílias possam retomar a sua economia, possam retomar a sua atividade produtiva e, consequentemente, voltarem a ter esperança de um futuro melhor. A chuva forte também fez estragos em Minas Gerais. A região norte do estado e do Vale do Jequitinhonha e Mucuri foram as mais afetadas. Dezenas de pontes e aterros romperam, deixando os moradores da área rural ilhados.
sem estrada e sem energia elétrica. Prejuízo certo para os produtores de leite. Fazendo um diagnóstico, nós tivemos muitas perdas na pecuária de leite, alguma coisa na suinocultura, também bem significativa, mas o mais comum foi cercas que foram embora, preocupação com as linhas de crédito que o produtor veio. Alguns produtores têm linhas de crédito nos diversos bancos mineiros e brasileiros, eles preocupados como é que vão pagar. Para dar fôlego aos produtores de alimentos atingidos pelas enchentes em várias regiões e pela seca no sul do país, a CNA solicitou aos Ministérios da Agricultura, da Economia, do Desenvolvimento Regional e à Casa Civil medidas emergenciais como a prorrogação do vencimento das parcelas de financiamentos. E uma comissão com representantes da CNA e de federações estaduais esteve com a ministra Tereza Cristina, que se mostrou solidária aos pedidos. Nós já temos algumas ações que já vamos começar a trabalhar desde essa visita aqui de vocês. Renegociação de dívidas, enfim, algumas coisas que a gente já possa fazer para deixar, vamos dizer, que os nossos pequenos produtores, principalmente, tenham algum tipo de alento. Gostou das novidades do programa? Na semana que vem teremos mais estreias para você, como o quadro Nossa Gente. A reportagem vai contar a história de um produtor de mandioca e as curiosidades desse alimento, que vão da farinha à cerveja. Teremos também a segunda reportagem especial da série Cidades do Agro, que vai mostrar o município de Casa Branca, no interior de São Paulo. Então não perca na próxima semana todas essas novidades. O nosso Agro fica por aqui. Lembrando que as ações que você acompanhou no programa de hoje só são gratuitas e possíveis com a sua participação, produtor. Um grande abraço a todos. Tchau!